Neste programa, o passado e o presente do Alverca encontram-se. É um programa de futebol, mas também de histórias de outros tempos do maior do Ribatejo, contadas por quem as viveu. Hoje temos connosco um dos craques que deixou aqui a sua marca, um dos protagonistas da equipa que subiu pela primeira vez na história do clube ao principal escalão do futebol português. Isto é o Alverca Vintage. Golo para o jogador do Alverca. E já estamos aqui no balneário com o Bruno Bastos. Bruno, bem-vindo, obrigado por teres aceito este convite. Aqui ao nosso lado estão aqui umas camisolinhas com que jogaste. Eu pergunto que memórias, vamos começar aqui por esta aqui à frente da Hummel, da tua primeira época de Alverca, que memórias é que te trazem? Primeiro de tudo, obrigado pelo convite e para mim é um privilégio poder estar aqui nestas novas instalações do Alverca, porque o Alverca para mim foi um clube muito importante em muitos aspectos. Transição para o futebol sénior, que naquela altura era difícil, também para me balizar na realidade que era o futebol profissional, porque nós quando crescemos, eu tive esse privilégio de começar com 8 anos e com todos os anos a jogar no Benfica, ir à Seleção Nacional, criamos-nos numa redoma de vidro que pensamos que tudo é facilitismo, que chegar ao futebol sénior somos sempre nós e mais 50 e nós seremos sempre os maiores de todos, e acho que o Alverca para mim foi, nessa transição, um ponto importantíssimo. Ainda por cima, nesse primeiro ano, olhando para esta camisola, dá uma saudade, porque nós mantivemos-nos na segunda divisão na última jornada, nós vamos para a última jornada descidos de divisão, e milagrosamente conseguimos ganhar em Santa Maria da Feira e o Covilhã perde em Beja, que já estava descido o Beja, e acabámos por nos manter na segunda divisão. Foi por 2 pontos, acho eu, foi 42 pontos. Mas nós quando vamos, nós acho que tínhamos 38, nós tínhamos 39 e o... Ou 39. Eram 39 porque faz o 42. Faz 42 e eles tinham 38, ou seja, e o Covilhã jogava acho no que até Beja. tinham 39 ou empataram, porque ficaram com 40, se não me engano. Pronto, não, nós ganhámos, o Covilhã perdeu, isso eu lembro, perdeu em Beja, porque nós estávamos, o nosso jogo acabou 2-0, até acho que o último golo do Aquá, acho que foi o segundo golo, ou o primeiro golo um bocado fora de jogo, ainda não havia o VAR, felizmente, e que nos fez manter num ano duro, difícil, porque foi uma transição também grande de muitos jovens que tinham saído dos júniores do Benfica, a mistura ainda de alguns jogadores que tinham o Alverca ainda, aquela transição do clube, a realidade daquelas alturas de há 20 e poucos anos atrás, dos clubes satélites, não é a mesma coisa que as equipas B. Eu por acaso ia pegar um bocado nisso, mais à frente, mas eu até te pergunto sobre... A camisola era confortável? Sim, muito confortável. Eram mais largas, não era? Eram mais largas, pronto, e é saudosismo, é isso, porque são momentos importantes da minha vida no Alverca, onde um ano difícil em que eu penso que só fiz para aí 5, 6 jogos, e para mim era uma coisa que não me parecia muito normal. Mas como disseste, é a tua estreia sénior, salvo erro, contra a Académica, 0-0, e o treinador era o José Augusto. Sim, José Augusto, que tinha sido meu treinador Exatamente. no Benfica. E eu começava por perguntar, como tinha sido teu treinador na formação, salvo erro, o jogo de estreia do próprio Mr. José Augusto é o teu jogo de estreia também, contra a Académica, e eu pergunto como é que foi essa transição, ou seja, como funcionava aquela questão dos clubes satélites, mas como é que foi essa transição e também transitar com o treinador que te acompanhou de formação? Sim, ou seja, quando nós começamos a época não era o José Augusto o treinador, era o Mr. Arnaldo Cunha, que também tinha sido meu treinador, o professor Arnaldo Cunha tinha sido meu treinador nas chamadas Jovens Benfica, nos juvenis, ou seja, essa transição é com o Arnaldo Cunha e com o João Santos, as coisas não estavam a correr bem, como é lógico, e a prova disso foi que a mudança de treinadores que fomos tendo, e acabou por vir o Zé Augusto, porque havia esse que era o treinador que estava a fazer um bom trabalho no Júnior, já tinha treinado a maioria dos jogadores que cá estavam nessa altura nos Júniores do Benfica, e acho que na altura, quem decidia, não sei se Luís Filipe Vieira, em junção com o Benfica, decidiram trazer o Mr. José Augusto, e que para nós trouxe também alguma facilidade, mas claro que ser treinador de jogadores nos Júniores não é a mesma coisa que ser treinador de futebol profissional, e a transição não foi fácil, não foi dura, não é como hoje em dia os jogadores não têm a noção das facilidades que têm. Sim, hoje em dia temos as ligas revelações, tem muitos patamares que nós na altura não tínhamos, tem muito mais possibilidades de poder chegar mais solidamente e preparados
para a equipa principal do que nós na altura, mas a vida é mesmo assim, todos nós vamos passando em momentos de a vida faz-nos mesmo assim. O Alverca para mim foi esse. E nós estamos a falar de um plantel, mesmo que tenha conseguido se calhar a manutenção à rasca, estava recheado de nomes que se calhar hoje em dia reconhecemos ou lembramos de outra forma, não é? Sim, eu acho que principalmente os meus 2 anos de Alverca, se nós olharmos depois à carreira que muitos conseguimos fazer, sem dúvida, mas na altura a realidade é que nós tínhamos todos 18, 19 anos, vínhamos de realidades completamente diferentes. Chegaste a jogar com o Rui Vitória? Sim, ainda joguei com o Rui Vitória. Esse foi o ano que o Rui Vitória fez no Alverca, foi esse ano? Exatamente, fomos colegas, portanto, havia na altura uma mistura, e eu acho que também, se calhar, a época não é tão fácil de gerir por isso, porque havia os pesos pesados do Alverca, onde o Alverca tinha um investimento de fortes jogadores muito conceituados das segundas divisões, com a junção de muitos jogadores jovens que vinham do Benfica com algum ego, como é lógico. Chegávamos aqui e pensávamos, eu venho do Benfica no Alverca. Tu vens com o Maniche? Sim, eu, Maniche, Sousa, Zé Soares, Nelson Veríssimo, o Deca a posteriori. Lá está, o Veríssimo, que acabou por ser um nome aqui. Exatamente, é o segundo jogador com mais jogos. E, portanto, acabou por ser uma figura importante, mas, claro, na altura dás essa perspectiva de que chegam jovens, da formação do Benfica, tu também partilhaste o balneário com o Diogo. Sim, o Diogo. Portanto, Vasco Matos, Vladimir... Tu agora olhas um bocado para trás, para essa equipa e para aquilo que foi a carreira desses jogadores e também a tua carreira, põe as coisas um bocado em perspectiva, do que é que foi esse começo no Alverca, que se calhar não foi uma transição tão fácil assim, mas depois no que esses jogadores se tornaram. Sim, mas posso dizer que se calhar a minha carreira chegou onde chegou, consegui chegar onde cheguei, também muito mérito dessas pessoas que me ajudaram aqui nesse ano do Alverca. Os jogadores que tinham tido experiências falhadas, jogadores que não tinham conseguido patamares, ensinaram muita coisa que eu levei para a vida. Os jogadores na altura, Cartaz, Vladimir, o Vasco, que era um excelente lateral esquerdo da minha posição, Raul José, Rui Vitória, o Juba, o eterno Juba, que foi um jogador icónico do Alverca. Foram pessoas que me ensinaram a ver o futebol de outra forma, porque nós, como eu costumo dizer, os jogadores que jogam nas formações dos grandes clubes, eu fui um privilegiado desde os 8 anos, nós criamos, como eu costumo dizer, criamos muitas vezes uma bola de vidro à nossa volta e não olhamos para a realidade que é os factos do futebol. E isso, esse banho de humildade, podemos dizer assim, que eu recebi no Alverca, fez de mim seguramente muito melhor jogador, muito melhor pessoa e perceber que o futebol é um caminho muito duro, muito difícil e que se tem que trabalhar sempre ao máximo. E tu próprio disseste, até fora daqui, que nessa primeira época jogaste, a expressão até foi pouco ou nada. Exatamente, sim. Tu sentes que foi esse, se calhar, não quero dizer um síndrome de vedetismo, mas assim o impacto da realidade, da mudança de realidade que fez com que jogasses pouco, ou havia outras coisas, um plantel mais solidificado, outros fatores que não eu acho que os fatores não era pela qualidade, porque na minha carreira, felizmente, não cheguei onde cheguei, mas era a realidade dos factos. Era uma segunda divisão duríssima, o clube não estávamos muito bem classificados. Nós, jovens, quando jogamos num clube como o Benfica, teoricamente, jogamos muito mais ofensivamente, arriscamos muito mais ofensivamente e defensivamente. Poderemos comprometer a equipa em outras situações numa segunda divisão onde há jogadores muito mais matreiros, jogadores muito mais malandros e, portanto, tudo isso, esse choque de realidade para mim foi importante por isso, porque cresci como pessoa, como homem, como jogador. A mim fazia-me confusão eu vir de internacional português, sub-21, capitão do Benfica. Sim, porque tu fazias muito essas alterações. Enquanto estavas no Alverca também ias isso foi na segunda época. Isso também, sim. Mas ou seja, e para mim isso era muito chegar ao fim de semana e não ver o meu nome nos 16, porque na altura também era só 16 jogadores e muitas vezes não estar nos 16 eleitos, porque as escolhas também eram mais reduzidas e talvez por isso também os laterais ou os centrais muito mais vezes ficariam de fora da convocatória, porque nessa altura muito realmente, apesar da nossa classificação, acho que para a qualidade de plantel que nós tínhamos, não foi a qualificação, nós na classificação não ficámos com o mérito que tínhamos como equipa, ok? Eu acho que foi todo esse aglomerado de muitos jovens, com os jogadores que cá estavam, a primeira criação do Benfica com o Clube Satélite, com o Alverca, havia aqui muitas misturas que se calhar não foram bem geridas de uma parte e de outra, como é lógico, porque isto não é só uma parte que faz erro. Mas vocês garantiram a manutenção. Eu pergunto como é que, apesar desses fatores de se calhar ter sido um plantel que se calhar poderia almejar outro tipo de objetivos,
Que sensação é que tiveram? Foi assim um alívio quando garantiram a manutenção naquele último momento? Sem dúvida, e é o que eu digo, nós penso que empatamos aqui o último jogo em casa, salvo erro, já não me lembro, ou ganhamos e o Covilhã ganhou, acho que foi assim, nós ficámos atrás do Covilhã ainda, e nós, bem, temos que ir a Santa Maria da Feira ganhar ou ganhar, e esperar que o Covilhã escorregue em Beja, que já tinha descido, portanto, podia-se passar muita coisa, e a realidade é que quando nós estamos a ganhar 2-0 e começamos a ver o desenrolar do jogo em Beja, dá-nos aqui um êxtase, porque também é o teu trabalho, é o teu mérito como jogador, de poderes te manter na segunda divisão, porque senão também para o projeto a iniciar, era um defraudado muito grande de expectativas. E quando acaba essa época de manutenção, já vens projetado sabendo que vais voltar ao Alverca na época seguinte? Sim, porque, ou seja, nós tínhamos contrato profissional com o Benfica, nós éramos cedidos e ao início, no primeiro ano, foi-nos dito que seria um pouco isso, nós estaríamos aqui, íamos lá, consoante as necessidades de o Benfica na preparação de alguns jogos e de treinos, que havia jogadores que com alguma regularidade iam, também dependia, claro, como é lógico, das necessidades e daquilo que nós faríamos aqui, que aquilo acabou por acontecer na segunda época, portanto, e na altura eu pensei, tendo contrato com o Benfica, havendo a possibilidade de continuar com a ligação ao Alverca, porque a época não tinha sido simpática a meu ver pessoal, ir para um projeto abaixo, acho que não fazia sentido, portanto tive esse privilégio de poder ficar e desbravar o meu caminho e conseguir depois, no ano seguinte, jogar um sábado aqui, no outro sábado na equipa principal do Benfica. Não foste até só tu que desbravaste caminho, tu próprio Alverca, sim. porque a época 97-98 não tem nada a ver com a época 96-97. Exatamente. É um Alverca totalmente diferente, se calhar mais estruturado, com uma aposta na subida, e o regresso do Mr. Mário Wilson. Mário Wilson, sim. Ou seja, muito honestamente, nós aí não tínhamos a projeção de subida, honestamente. Nunca se pensou, nunca se falou, até porque era muito prematuro de se poder, vendo esse protocolo de clube satélite, não se podia subir divisão, portanto, na nossa cabeça isso não era viável, ok? Nós íamos jogando. A realidade que eu acho foi que, maioritariamente, os jogadores da minha idade e os jogadores das gerações acima do Benfica ficámos, continuámos com um clube forte, trouxeram outros jogadores, Deck e Caju, que nos puseram num patamar também de excelência, como é lógico, e acho que depois foi todas as sinergias, acho que todos nós, tanto jogadores que eram Alverca como jogadores que eram Benfica, porque era assim, infelizmente, que nós, apesar de vestirmos todos a camisola, mas quem nos pagava os salários, a maior parte dos jogadores era o Benfica e a outra parte seria o Alverca. Acho também essa sinergia de jogadores, também nós com mais experiência, fizesse, pois a qualidade, claro, que vinha de cima, mas a segunda liga na altura era muito difícil, e nós, por acaso, fizemos uma carreira e uma época muito boa, andámos sempre nos lugares de acesso à primeira divisão, e por isso começou-se a questionar muita coisa, será que o Alverca vai subir, será que o Alverca não sobe, porque era tudo muito prematuro, essas leis na altura, né? Nunca se pensou, nem se falava. Mas, portanto, esta época já com o Mr. Mário Wilson, Sim. Sei, um senhor do futebol, como todos sabemos, um símbolo no futebol português, mas também um senhor com histórias para dar e vender, não é? Sim. Foi um treinador marcante na tua vida? Sim, foi, porque eu já tinha tido, quando ele tinha estado no Benfica, também já o tinha apanhado, sendo júnior, a treinar aos Cenas. Foi uma pessoa que sabia, era um sábio do futebol, era uma pessoa de uma calma e de uma educação extrema, sabia exatamente como levar os jogadores, e acho que cada vez mais, hoje em dia, quem conseguir ter o grupo de jogadores consigo, os jogadores dão a vida, e acho que o Mr. Mário Wilson, nas suas milhentas histórias que tinha durante o treino e o jogo, e muitas delas são públicas. Tens alguma história assim mais... Tantas. Mais uma que te vem à cabeça? Posso dizer uma delas que, não sei se pela idade, pelo peso, tudo isso, que ele adormecia muitas vezes no banco. Uma delas que, eu muito honestamente, eu não sei se o Cosmo jogava, que era um avançado que nós tínhamos, muito simpático, também bom jogador, mas não jogava com a regularidade. Eu não sei se ele estava a jogar ou se era para entrar, só sei que a história, ele está no meio e diz, mete o Cosmo, mas o Cosmo não está a jogar, então tira o Cosmo. E a verdade são essas pequenas coisas que o jogador que entrou a seguir marcou o golo, penso que o alemão, pronto, já são muitos anos, mas eram histórias desta natureza. Era uma pessoa que nos dava uma calmia, porque nessa altura também o Benfica não passava momentos muito simpáticos financeiramente, nós tínhamos salários em atraso, e ele era uma pessoa que sempre transmitia
a todos a calmia que o Benfica era uma grande instituição, nunca iria deixar ninguém prejudicado, com as dificuldades ia acabar por regularizar as situações e acho que também fez disso que fez com que o grupo ficasse forte e nós nos unimos aqui num grupo muito forte. Para elevar, neste caso, Sim. O Alverca. Por esta altura, o Raul José, que te tinha acompanhado como colega de equipa na época anterior, agora assumiu outro papel. Portanto, adjunto. Como é que foi essa dinâmica, visto que um colega de equipa teu passava esta época a ser Sim, ou seja, nós no ano anterior já se falava muito, porque o Raul era um jogador da casa, era um jogador muito querido aqui, era a pessoa que também queria transmitir um pouco a imagem que era o Alverca, ou seja, já era um jogador para nós de referência, um jogador mais velho, era o capitão, portanto já nos ia dando alguns inputs de alguma forma, não de líder de treinador. Portanto, já o viam quase como um treinador. Nós já o víamos, ou seja, já o víamos ali como uma pessoa seguramente que se fizesse essa função não ia fazer grande diferença, porque nós já o víamos como um jogador de referência pela carreira que tinha feito. Sim. E por tudo aquilo que ele também já tinha feito para com o Alverca. Portanto, é aquelas transições que o futebol foi fazendo. E é um bocado à semelhança daquilo que se calhar foi os objetivos da época passada, falo de, portanto, 24 a 25, em que era um Alverca acabado de subir da Liga 3, campeão da Liga 3, se calhar não se esperava. E o objetivo não era subir, isso. Acabou por subir. Sim, sim. É um bocado à semelhança do vosso e, curiosamente, este é o primeiro Alverca em 21 anos que sobe. E o vosso foi o último Alverca a subir à primeira divisão. Portanto, ou seja, nós fomos o primeiro a subir e o último a subir nos últimos 20 e poucos anos. Portanto, 21 anos, portanto, mais 2 décadas. E à semelhança deste, não era esse o objetivo no início da época. Sim, por isso são às vezes conjunturas da vida que fazem com que as coisas aconteçam para acontecer. Mas mesmo assim, estamos a falar de um plantel. Há pouco falaste do Deco, portanto, neste ano é que temos Deco, temos Caju, temos... Eu posso dizer, o Maniche não era titular nessa equipa, jogava o Glial, Diogo, Juba, normalmente no meio campo. Tínhamos o Nelson Moraes, nós tínhamos uma equipa de... E no ano anterior também, atenção, eu acho que não foi falhada a primeira época, foi a transição, mas eu acho que foi um bocado isto. Nós, que viemos do Benfica e os que cá estavam à Alverca, se calhar não soubemos compilar as coisas como deveria ser em equipa, ok? Porque eu acho que os jogadores que o Alverca tinha eram muito bons jogadores, aprendemos com eles, nós mais jovens, muitas das situações que são a realidade do futebol, como eu já disse. Portanto, eu acho que se calhar a liderança que foi posta no clube na altura não soube unir as forças para que as coisas desbravassem pelo talento que a equipa tinha. Não vou dizer que poderíamos subir, como é lógico, mas se calhar podíamos ter feito um campeonato muito mais tranquilo. Mas mesmo assim, lá está, mais uma vez, nomes que se calhar quando chegaram ao Alverca não se diria nada sobre eles. Sim, depois sim. O Deco é o maior exemplo disso. Na altura já vias o Deco como aquele jogador que ia ser astronómico. Eu vou dizer, o Deco quando chegou, porque era muito fanzino, e até hoje tive a felicidade de jogar com muitos jogadores, em muita parte do mundo, mas o Deco foi dos melhores jogadores que eu vi até hoje jogar comigo. Portanto, era impressionante. Tu olhaste para ele num treino... Qualidade técnica, finalização, inteligência, tática, era um jogador muito acima da média. Agora, claro, tinha que crescer fisicamente, foi aquilo que ele foi fazendo, mas tecnicamente era um jogador fora de série. E era bom no balneário? Era boa, simpático, sim, muito simpático. Agora, claro, veio do Brasil, vinha com expectativas de vir jogar no Benfica. Ainda me lembro quando ele chega a primeira vez aqui me prometer ao Benfica, eu vim para o Barcelona do Ribatejo, que era a altura o que se dizia porque ele até vinha no avião com o Paulo Nunes, acho que na altura foi o Paulo Nunes aí para o Benfica e ele e o Caju para o Alverca, mas era um bocado isso, era a equipa B do Benfica que se vendia na altura, que era o Alverca, mas a realidade não era, nós éramos o Alverca e o Benfica era o Benfica. Não é? Exatamente, e também, por exemplo, José Lima também era um dos nomes desse Alverca, já em final de carreira, que não é propriamente conhecido por ter sido um nome do Benfica, não Exatamente, é? Era. Portanto, aí já a denotar a divisão, sim. Mas é uma pessoa que, como treinador mais tarde, foi campeão dos Júniores com o Alverca. Sim. Eu também sei que havia uma dinâmica interessante com o José Lima, não é? Porque
Como é que era mais ou menos essa Eu dinâmica adorava nos jogar com o treinos? Lima, porque o Lima, eu dava-lhe a bola, ele fazia sempre aquela fintinha dele e a bola recebia. Porque o mais desgastante muitas vezes quando tu jogas na posição que eu jogava lateral é quando tu dás a bola no médio ou no extremo e vais nas costas e não te metem a bola. Ou seja, tens de fazer 100 metros para trás, 100 metros para a frente. Fisicamente e não mentalmente, bola, não é? mentalmente. E com o Lima era bom jogar por isso, porque ele sabia o momento que deveria passar a bola, sabia o momento, se eu não conseguisse chegar, eles davam defensivamente. Adorei jogar com o Lima. E as provas estão das grandes exibições que nós conseguimos fazer na segunda Liga, mas como eu disse, acho que o Lima também foi um jogador importante, que a sua idade, que a sua experiência e a sua maturidade e o seu conhecimento, na altura, me fez conhecer a mim e alguns jovens que tínhamos nessa altura no plantel, também de crescer. Portanto, eu acho que a minha carreira sem o Alverca, se calhar nunca poderia ter chegado, se calhar onde chegou. E eu tinha que passar por esta realidade que não estava habituado. E mesmo assim, nessa época de subida, estávamos a falar há pouco dessas dinâmicas, tu num fim de semana chegaste a ir a um jogo com o Benfica, no Bessa, Sim. Que o Benfica perdeu 2-1, e no dia a seguir foste jogar com o Felgueiras. Exato, pela Alverca. Também perdeste 3-2. E que o Deco fez um golo do outro mundo. Isso para uma pessoa, como eu estava a dizer há pouco, se calhar da minha geração, é uma dinâmica completamente desconhecida, isso de jogar por dois clubes de duas divisões diferentes, ou seja, isto não é a mesma coisa que ver o Benfica B e o Benfica A, o Sporting, ou até, pronto, estamos a falar de dois clubes diferentes. Sim. Mas essa dinâmica fazia-se bem? Era uma coisa, ou era uma coisa que às vezes podia confundir a cabeça a alguém? Não, fazia confusão, como é lógico, mas nós quando estamos dentro deste processo, para nós sabíamos que isso era viável e que poderia acontecer, como aconteceu comigo, com o Sousa, com o Glial, com o Maniche, com o Zé Soares, Veríssimo, com alguns jogadores que passaram por aqui. Era uma dinâmica não normal para fora, mas para quem estava dentro do processo, nós sabíamos que isso era viável. E pronto, mais tarde, entretanto, chegas ao Benfica, assumes-te um pouco mais no Benfica, jogas com Nuno Gomes, Poborski, João Vieira Pinto, portanto, tu sentes que essa passagem no Alverca ajudou-te, se calhar, a vingar mais à frente no Benfica e poderes jogar com todos estes jogadores. Sim, sem dúvida. E continuo e digo isso muitas vezes, com muito orgulho de ser esta casa, e aquele primeiro ano para mim acho que foi marcante até na transição da minha carreira. Aquele primeiro ano em que eu muitas vezes não era convocado, e era convocado para as seleções jovens, muitas vezes chegava aqui e olhava para os jogadores e dizia, mas eu acho que sou melhor. E não era, naquele momento não era. E a realidade era esta, portanto tinha que crescer. E para mim, Alverca vai ficar sempre marcado por isso, porque acho que me fez ser melhor pessoa, melhor jogador e melhor ser humano. Mas é curioso, porque tu passas no Alverca, chegas ao Benfica, Bordeaux, Feyenoord, Saint-Étienne, e portanto, mas na verdade, antes de começares a chutar bolas, não querias ser futebolista, querias ser aviador. O meu sonho era ser piloto aviador, mas devido também ao divórcio dos meus pais, eu era muito jovem, fui viver para a Damaia, para a casa dos meus avós maternos, e enfrento um bairro complicado e com o medo que eu me perdesse nas situações que o bairro nos poderia levar, comecei a jogar futebol salão um ano e no ano a seguir o treinador era familiar do Mr. Nené e convenceu-me a ir lá aos treinos. Que coisa é? Convenceu a minha avó. É que me levou, que eu nem queria muito ir, a minha avó materna. O que é que preferiste, futsal ou futebol? Não, futebol, muito melhor. Futebol. Sim, mais espaço para correr, não é? E para as características que eu tinha, sem dúvida. Mas naquela altura, nós, pronto, era onde havia a bola, queríamos jogar. Mas sempre foi uma coisa que nunca tive aquela paixão. A partir dos 16 anos, quando eu sou internacional por Portugal, no sub-16, aí sim o Benfica me propôs contrato profissional e o meu chip mudou. Se calhar há futuro aqui. Aqui há futuro. A escola era uma coisa que eu gostava de ir passear aos livros, não gostava de estudar. e para ser piloto aviador tinha que estudar, e muito. Pois. Portanto, a realidade... Mas acabaste por vir para o sítio certo, porque aviação e Alverca... Tem muito a ver. Há muita história. Sim. Quando treinavas aqui, não te dava às vezes assim aquela vontade, quando olhavas ali via para as Ogma, não te dava ali uma saudade? Não, por acaso não, porque depois eu, ou seja, tinha ainda, quer dizer, agora não, mas é uma coisa que me fascina, e tinha esse sonho e essa intenção de ser piloto. Agora é impossível, como é lógico. Não há impossíveis na vida, mas é muito mais difícil, até porque a visão também já não ajuda. Mas... Não, eu depois mudei o chip, é futebol e o caminho começou-me a levar por aqui, eu aí por aí. Agora, o mundo da aviação fascina-me, como é lógico. E tu estavas a falar um pouco das suas características como jogador.
Tu fizeste formação como extremo, ou seja, à semelhança de muitos outros da tua geração do futebol, começaram se calhar a extremo e desceram para lateral. Porquê é que acabaste a ser lateral esquerdo? Por acaso isso é uma pergunta, porque até tenho um grupo de amigos e jogadores que comemos muitas vezes juntos e nós já fizemos esse estudo. Se nós formos a ver nos últimos 15, 20 anos, tanto lateral esquerdo como lateral direito das seleções portuguesas, nenhum era lateral de origem. Lateral, pois. Foram todos e até se popularizou o médio passar a ser lateral, internacionalmente. Exatamente. Portanto, não sei, talvez pela preponderância ofensiva que tu como extremo foste ganhando, a velocidade que tu impunhas no jogo e aí os desequilíbrios dos laterais, porque acho que das posições que se corre hoje em dia mais no futebol é a parte lateral, é os laterais, porque fazem muitos envolvimentos ofensivos, então, tem que ter uma capacidade muito física. Dos três centrais, então é uma... Sim. Portanto, eu acho que por aí a adaptação, fisicamente eu também era uma pessoa que não virava a cara à luta, era agressivo, tinha uma boa capacidade física e fui aprimorando as coisas. Portanto, os extremos que não adormeciam defensivamente iam para a lateral. Eu acho que sim. Eu acho que, se formos a ver, então tens Fábio Coentrões, Miguel, Paulo Ferreiras, Eliseu, Rui Jorge, Dimas, todos nós, estes últimos 20, 15, 30, 25 anos, todos eles começaram como extremos. Nenhum começou como lateral de origem. Que eu me lembre, não. E se calhar o futebol também foi fazendo que essas adaptações, e se calhar também não tínhamos tanta capacidade ofensiva como os treinadores queriam, mas também podíamos-lhes aportar outras coisas que outros jogadores não tinham, então foram-nos adaptando assim. E daquela conversa há pouco sobre o José Lima, tu dirias que é o jogador com quem mais gostaste de jogar aqui? Aqui no... Havia assim alguma associação em campo que gostavas mais? Muito bem, era por isso, eu gostei de jogar com todos, porque eu sou uma pessoa de contacto, de comunicação, e eu gostava de todos, gostava de brincar com todos, porque todos eles me ensinaram alguma coisa, até muitos deles me ensinaram a não fazer o que eles fariam, portanto, gostei muito de jogar com o Lima por isso, porque era um jogador que ofensivamente ajudava muito, defensivamente também, porque era um jogador experiente também, talvez, essa atitude não paternal, mas um jogador mais experiente, mais velho, dava-nos essa força também dentro do grupo. E que tinha tido o currículo que teve. E toda a gente dizia que se ele não tivesse tido aquela lesão muito grave que teve na perna, que no Sporting poderia ter tido muito mais à frente. E tu, pronto, com uma propensão se calhar mais ofensiva por ter sido extremo, na verdade, se calhar hoje em dia os laterais marcam mais golos do que antes também. Sim. Com as novas dinâmicas. Mas tu não marcaste muito no Alverca. Não. Acho que foi um gol. Um gol. E lembras-te contra quem foi? Não. Foi, honestamente, outro dia estava a tentar lembrar-me, não lembro. E acho que foi uma bola que foi tipo ao poste, no ressalto, eu acho que foi em maio de 98, contra o Clube dos Filhos das Aves. Lá, um 0-3. Tu não tens memória mais ou menos desse gol? Não tens. Portanto, aquilo para ti... Digo eu, se calhar seria disparado. Sim, quando tu marcas muito, se calhar... Aí não, foi o êxtase, honestamente sabia que tinha feito um golo. Mas foi o teu primeiro golo foi profissional, sim. Na formação lembro-me de muitos que fiz, do primeiro golo na equipa profissional do Benfica que fiz também contra o Porto, lembro, mas esse do Alverca, e honestamente, quando surgiu o convite, eu marquei um golo, mas eu não me lembro, muito honestamente. Se calhar até é estranho, foi o teu primeiro golo sénior e tu não te lembras, se calhar gostavas... Sim, se tiverem agradeço. E esse Alverca lá está, garante a subida. É um Alverca que garante a subida. Tu lembras-te da sensação de ter sido, se calhar, estavas no teu segundo ano sénior, teres garantido uma subida à primeira divisão. Tu lembras-te da sensação pessoal e, se calhar, a sensação do coletivo? Bem, foi... Para mim, esse ano... Lembras-te do jogo? Em que jogo é que garantiste? Foi jogo aqui em casa, que nós ganhámos... não me lembro, não foi Campo Maiorense. Mas nós ganhámos aqui 2-0, salvo erro, em casa e praticamente mantemos a... Torrense? Possível. Creio que foi 1-0 até. 1 ou 2. Mas tu tens... E o Gil perde, acho que o Gil perde fora, certo, e nós ganhamos, ficámos com os 5 pontos e garantemos a... E aí como é que foi a sensação, se calhar, de uma época que ao início não se perspectivava que fosse a subida? Sim. Como é que, no culminar das coisas, como é que foi a sensação? Eu ia dizer isso e depois cortei o raciocínio. Ou seja, essa época para mim foi uma época de grande mudança na minha vida profissional a nível de futebolista, porque a primeira vez que eu sou chamado, hipoteticamente, para ir
treinar ao Benfica porque poderia jogar no Benfica. Jogamos aqui com o Beira-Mar, salvo erro, nunca mais me vou esquecer. O Zé Leroz dá-me cartão vermelho. Eu sou expulso e fico a chorar e pensei, a minha carreira aqui terminou porque eu amanhã ia começar a treinar a equipa principal do Benfica. E esse ano para mim foi o ano anterior em que eu quase não joguei ou nunca joguei, como eu costumo dizer, e no ano a seguir eu jogo no Alverca 90% dos jogos, estreio-me no Benfica, subdivisão, portanto foi um ano que jamais poderei esquecer. Foi muito impactante por isso tudo, porque foi no ano anterior em que nos chafamos, onde eu não joguei, onde tu te sentes se calhar ninguém no futebol, e no ano a seguir tens estas 3 avalanches do futebol. E tu, pós-Alverca, foste acompanhando, eu sei que tu ainda vens cá ver os jogos. Sim. Tu esperavas que depois daquilo tudo que aconteceu ao longo da história do Alverca e no futebol, inclusive acabou por haver ali uma altura em que não havia equipa sénior, tu esperavas esta subida à primeira divisão de agora? Muito honestamente, eu esperava porque eu conheço as pessoas de Alverca. Eu sei a vontade que eles têm e o amor que eles têm aos clubes, as pessoas desta terra. Portanto, por muito difícil que pudesse ser, eu acredito que eles o conseguiriam. Passaram dificuldades, acho que se juntou aqui e acho que o Presidente e a sua direção, que ainda se mantêm, acho que terão que ter um mérito para a vida, porque foram eles que, nos momentos mais difíceis e duros do Alverca, o conseguiriam segurar, com muitas portas fechadas, e eles conseguiram ir abrindo janela a janela. Exato. Até abrir o portão, passado 21 anos, com muito mérito, de chegar à primeira divisão, com ajudas, claro, mais tarde de investidores, mas isso faz parte do futebol. E conquistando uma Liga 3, e tudo aquilo que eles foram conseguindo, a inovação que foram fazendo. Clubes, desde que a Liga 3 existe, o Alverca, creio eu, até é o primeiro a chegar à Primeira Liga, desde que a Liga 3 existe. E agora, na equipa de hoje, sendo lateral esquerdo, não te peço para analisares um lateral esquerdo, mas há algum jogador no plantel atual que te chame mais a atenção? Visto que são muito jovens, tu também chegaste aqui jovem. E eu acho que é esse ponto que é importante louvar, ok? Eu acho que o Alverca chega à primeira divisão, o que se calhar maioritariamente os clubes iriam fazer era jogadores experientes, vamos fazer uma equipa para não descer de divisão, não. Acho que a administração do Alverca, SAD, em junção seguramente também com o clube, não sei se são situações internas de clube e de SAD, mas acho que tem que se tirar o chapéu ao Pedro Alves, a ter apostado num treinador que nunca tinha treinado a este nível, jovens jogadores que poucos ou ninguém conheciam, contam de tenra idade. Penso que a equipa a jogar em Portugal com média mais baixa de idade na Primeira Liga. Até há pouco tempo era a segunda das top 7 ligas, era a segunda mais nova, só Estrasburgo é que estava era a equipa que diziam à partida que está com a mala da segunda divisão, e a verdade é que com erros aqui ou erros ali, mas tem feito uma prestação excelente, tem feito grandes jogos, vão tranquilamente a meio da tabela, com jogadores já de algum talento que foram vendidos neste mercado de inverno. Portanto, acho que eles são apetrechados de... Eu gosto muito do central de pé esquerdo. O Bastião. Sim, acho que, muito honestamente, tem muita capacidade e qualidade de poder chegar longe. Há algumas coisas que ele terá que mudar, mas isso também, se calhar, é também ele sentir-se confortável, sabe que joga sempre, que é o melhor, e se calhar aqui perceber a diferença para estes jogadores é que, por exemplo, tu chegaste aqui no teu próprio país, há muitos jogadores na atualidade que chegam aqui de outros países e não falam a língua, portanto a adaptação se calhar torna-se um bocado estranha. Exatamente. Mas tu pegaste um bocado no ponto do treinador, do Custódio. Tu defrontaste por acaso o Custódio uma única vez na carreira. Tu lembras-te que jogo foi esse? Uma só, não. Não, ou seja, a nível profissional... Talvez Feyenoord Sporting. Feyenoord Sporting. E tu lembras-te desse resultado? O Feyenoord Sporting nós perdemos 3-1 e aqui ganhamos 2-1. Então foi perderam 2-1. Então foi aqui em Alvalade. E curiosamente lembras-te quem marcou o primeiro gol desse jogo? Foi o Custódio. Foi o Custódio, que é um jogador que nem sequer marcava muito. Marca muitos gols, sim. Perdemos 2-1 em Alvalade. Até marcou um gol. Sim. Tu vês o jogador que o Custódio era. Já estarias à espera, se calhar, de um treinador. É assim, eu também não me privava muito com ele, mas a carreira que fez era um jogador que o conhecimento, claro que nós quando jogamos a um certo determinado nível e quando temos jogadores com quem nós, e ele seguramente também me privou com jogadores de craveira internacional, tu vais conhecendo e tendo muito, depois tens que ir para a parte mais técnica e teórica do treinador. Portanto, acredito que ele está a fazer um caminho, devagarinho. Ele mesmo no Braga teve a oportunidade, penso eu, 3, 4, 5 jogos na primeira equipa que não correu bem, ele não desistiu e, portanto, a prova está aqui. E acho que também
A escolha de um treinador como o Custódio para o Alverca, para o projeto em si, acho que foi de uma coragem enorme, mas também foi bem pensado, porque só um treinador com o conhecimento de futebol, formação, transição, que era a equipa B do Braga, para futebol profissional, podia também conseguir mesclar esta juventude de vários países e pontos da Europa que o Alverca construiu o seu plantel. Portanto, acho que a sinergia toda ela foi bem pensada, estruturada, deram tranquilidade todos uns aos outros, mesmo quando tiveram resultados menos simpáticos, o barco tremeu, mas não afundou, e portanto acho que estão todos de parabéns por isso, a administração, o treinador e os próprios jogadores, porque todos estão a levar o Alverca, e espero que assim continue até ao fim da época. Para concluir, pergunto, calçavas nesta equipa do Alverca? Epá, é difícil. Pensa no teu eu de 19 anos, 20 aninhos. Epá, se calhar calçava mais depressa nesta do que calçava na altura, porque também eram da minha idade as coisas, mas isso é difícil, porque eu acho que não se pode comparar coisas que não são comparáveis, ok? Hoje em dia os jogadores estão preparados de uma forma que nós na altura não estávamos, o futebol hoje tem maneira de estar que nós na altura também não o tínhamos, os jogadores hoje em dia são muito mais profissionais do que nós éramos na altura, e quando eu digo profissionais não é que os tornássemos mal ou não, mas são jogadores com um cuidado enorme na alimentação que nós não tínhamos, com um descanso que nós não tínhamos, são realidades, de há 26, 27 anos para cá. Eu já começo a brincar, eu já deixei de jogar há 16 anos, parece que foi ontem, mas já vão 16 anos que não jogo futebol, portanto é uma resposta simpática. Se fosse enquadrada à minha altura, sim, neste momento é difícil, o peso não ajuda. É diferente. É diferente, claro que sim. Bruno, obrigado por ter estado connosco. Obrigado. Nós voltaremos brevemente então com mais episódios de Alverca Vintage. Obrigado.